Boa noite. Um dia interessante, o dia 22, né? O Flamengo jogou, empatou. Eu vi muita gente criticando a atuação do Flamengo, não concordo muito com isso, porque o Flamengo era um jogo que, na verdade, o Flamengo estava com a faca no pescoço, né? Porque se o Flamengo perde, e era um jogo, quando saiu o sorteio dos grupos, o jogo mais temido era o jogo contra a LDU na altitude, né? Por todas as implicações que a altitude tem. Não necessariamente por a LDU ser um grande time, apesar de ser um time tradicional na América do Sul, né? E a verdade é que o Flamengo entrou com a corda no pescoço, porque se o Flamengo perde esse jogo, e o Central Córdoba, que não é um timaço, né, que pode tropeçar na quinta, mas se vence, e o Flamengo também, porque o Central Córdoba, apesar de não ser um timaço, é um time favorito, né, para vencer o Tátira em casa, né? Eu acho o time do Tátira ajeitadinho. O time do Tátira fez um bom jogo contra o LDU na altitude. Aliás, levou mais perigo que o Flamengo. Mas eu acho que a postura do Flamengo foi muito pragmática, assim, de o Flamengo poderia ter atacado mais? Poderia. Mas se expor na altitude poderia trazer mais danos, né? Poderia trazer um risco desnecessário. Porque era melhor um empate controlado do que uma correria por uma vitória que, se o Flamengo é derrotado, aí sim, né, o caldo poderia entornar. Então é melhor voltar com o empate, né? Claro que em algumas jogadas o Flamengo chegou a flertar ali de vencer o jogo, mas o importante era não sair derrotado hoje, né? Hoje era fundamental, o Flamengo conseguiu. Nós, flamenguistas, somos muito escaldados com fase de grupo de Libertadores. Já vimos muita coisa ruim acontecer, né? Então, era um momento de pragmatismo mesmo, era um momento de esfriar o jogo quando pudesse, né? Ainda que a LDU mostrasse muita fragilidade, eu realmente não acho o time da LDU bom, né? Mas é um time que na altitude traz seus riscos, né? Tanto é que no final do jogo o Flamengo sofreu um pouco, né? A LDU, claro, já foi um time muito mais forte, né? Ganhou competições sul-americanas, tanto a Sul-Americana como a Libertadores. Então é um time que não é qualquer coisa, né? Enfim, algumas atuações individuais do Flamengo deixaram a desejar. Acho que o caso mais específico é o do Gerson, né? Que é um caso um pouco mais preocupante, porque ele vem numa sequência ruim, né? Eu acho que hoje, pela questão da altitude, é difícil de pesar na dele, mas ele precisa melhorar em algumas coisas, né? E até porque a gente sabe que é um jogador com muita qualidade, né? Então faz sentido essa cobrança, né? Enfim, então foi um empate. O prognóstico para o Flamengo agora é pegar o Central Córdoba na Argentina, e aí seria interessante o Central Córdoba não vencer esse jogo contra o Tátira, porque aí uma vitória do Flamengo sobre o Central Córdoba já faria o Flamengo ultrapassá-los, né? Seria um momento, um resultado interessante para o Flamengo, né? Mas mesmo se vencerem, a gente precisa tentar vencer lá na Argentina, né? Que aí já dá uma tranquilidade bem maior. Mas esse jogo eu acho que deve ser daqui a 2 semanas, né? Porque agora tem o Corinthians no domingo, que é um jogo complicado, deve ser a estreia do novo treinador do Corinthians, né? Que deve ser o Dorival Júnior, já que o Tite teve um problema aí mental. E o e depois pega o Botafogo da Paraíba no dia 1º de maio. Olha só, 1º de maio. Como é que eu vou ver esse jogo, hein? Não sei, não sei. Essa questão eu tava pensando um pouco também, né? Agora trazendo pra minha vida. Foram 4 minutos e meio de Flamengo, né? Agora trazendo pra minha vida pessoal. Fiquei pensando como é difícil, né? Eu já tô. São 6 meses. Outubro, são 6 meses. Vou fazer 6 meses essa semana, né? Que eu não fico com ela,
dá um pouco de abstinência, claro, né? Nós somos humanos, a carne às vezes, né, não precisa nem de ter alguém para conversar, para ficar à flor da pele, então é difícil, duro, né? Mas eu sei que é por um propósito, né? Eu sei que é por um propósito que eu não sei se vai ser concretizado, mas é um propósito que eu me submeti, né? Então eu tô buscando, né? Não pensar muito nisso. Já tive fases na minha vida também que eu não tive nada disso. Agora, não dá para esconder um pouco que é decepcionante a forma como as coisas estão sendo tocadas mais uma vez, né? Apesar de eu ter errado, eu não acho que foi totalmente justo o processo comigo no ano passado, né? Porque eu reforcei várias vezes que eu não era muito fácil de lidar. Eu comentei sobre isso, eu disse que precisaria de paciência. Eu lembro de ter citado várias vezes a minha insegurança com relação a um relacionamento à distância. E ela disse que era difícil, mas que se sobrevivesse ao distanciamento ia nos fortalecer mais. E isso torna um pouco paradoxal, né? Você terminar. Se você vislumbra numa relação potencial para ser mais forte, como é que você chega aí, termina? E eu acho que aí entra uma chave que ela falou comigo naquele tempo que a gente se reaproximou, que ela falou sobre a questão da impulsividade, né? E isso com certeza eu não posso julgar, né? Eu não posso esperar uma lógica 100% linear. Quando tem a questão do TDAH, né, e a impulsividade relacionada, além do mais, ela é uma menina excelente e tal, mas é bem cabeça dura. Então, percebendo ali o meu estado de entre aspas, até desespero de tentar, porque ficou uma posição, um negócio meio de negociação, né? Com ela sendo a parte que resistiria. Então, talvez em algum momento para ela, tipo, pô, não, virou questão de, né? Até porque eu sei que muita gente falou mal de mim para ela. Então virou uma coisa meio, não, eu vou manter minha posição muito firme, né? E manteve mesmo, né? E só que por mais que eu tenha errado, eu não, e por mais que aquele lance da minha mãe tenha sido um vacilo absurdo, algumas das coisas foram colocadas na minha conta indevidamente, né? Então, talvez isso possa vir à cabeça dela, né? É muito complicado porque em alguns dias a memória vem muito forte. Todos os dias a memória vem muito forte, mas, por exemplo, hoje eu fui arrumar o meu armário, né? Como eu estava falando, o meu quarto, porque tive que tirar muita coisa do armário por causa das obras. E aí, quando eu fui colocar de volta, achei o caderno do Homem-Aranha, que ela escreveu coisas para mim, e aí eu abri justamente na página da flor. Isso é um pouco complicado. Peguei a camisa do Zico que ela me deu, a camisa do Charlie Brown Jr. que ela me deu, então fazia tempo que eu não via essas camisas, porque elas estavam ali nesse soterramento. É duro, mano, é duro. Eu vou te falar, essa experiência, ela é transformadora, mas ela é muito difícil de ser vivida. Por muitos momentos você se pergunta por quê, né? Porque você se pergunta que vale a pena, eu sei que vale a pena esperar por ela, mas se pergunta assim, caramba, até quando eu vou conseguir resistir a isso tudo, né? Porque é muito doloroso você esperar por alguém que você não sabe se volta pra você, quando volta, não, você tá no escuro, né? Sozinho no escuro, porque eu não conto pra ninguém essas coisas, só pro mesmo, né? E pro YouTube inteiro. Enfim, força,
e amanhã estamos de volta.